Olá, muito boa noite para você de casa, boa noite a você que está no trabalho também, nos acompanhando aqui na Record News, Santa Catarina. Conexão ND hoje, claro, é uma conexão muito especial, porque nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, né? Dia 7 de setembro, um dia importante, histórico para a democracia aqui de todo o nosso país, né? Nós estamos aí agora naquela contagem regressiva para os 200 anos da independência do Brasil. Agora, claro, ontem a gente até estava conversando aqui, e já na segunda-feira também, que nós precisaríamos ter um cuidado muito especial no convidado de hoje, justamente porque nós iríamos abordar esse fato histórico e nós teríamos que abordar até de uma forma bastante isenta, profissional, olhando também para tudo aquilo que foi dito, tudo que foi publicado também, para que nós possamos entregar para vocês a melhor opinião, a melhor análise também de tudo aquilo que aconteceu ontem aqui no país, tanto em Santa Catarina quanto em São Paulo, Brasília e em outros lugares. E aí, claro, eu solicitei, até pedi para a nossa produção, para Carol Castro, que é nossa diretora também, para que a gente convidasse Alexandre Garcia, o grande jornalista, nosso mestre aqui também, que participa do Grupo ND aqui através da sua coluna toda quarta-feira no Jornal ND, e ele gentilmente cedeu um pouco do seu espaço, do seu tempo agora, para conversar com a gente. E ele já está com a gente aqui, então, no nosso Conexão ND. Alexandre Garcia, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvintes do Conexão ND. Olha, ND, o Grupo ND está no meu coração. Então é um prazer muito grande. Eu me sinto em casa estando aí no programa com vocês. Poxa, que bom. A gente é que fica muito contente também. Alexandre, não vamos perder tempo e vamos já direto, né, para tudo o que aconteceu. Agora, eu gostaria até já de começar aqui falando um pouquinho sobre a postura, né? Queria que você analisasse um pouquinho a postura de todos os brasileiros que foram até Brasília, que alugaram ônibus, fretaram, né, vários ônibus. Só em São Paulo, por exemplo, teve 1.500 ônibus indo para lá. Santa Catarina, várias pessoas de outras cidades também vieram para a capital, né? O que o senhor acha que isso representa aqui para a nossa democracia, por exemplo? Foi uma manifestação espontânea de gente que representa produção, emprego, gente que paga imposto, né? Não foi gente que veio pedir para baixar a inflação, para tirar imposto dos combustíveis, veio pedir favor. Não foi. Foi gente que veio participar da democracia. Foi diferente. Por isso eu acho que você tem toda a razão em dizer que isso foi histórico. Porque eu digo que foi a primeira vez, hoje de manhã na CNN, eu corrigi um pouco a moça que me perguntou. Eu disse, Elisa, você disse que foi um evento político. Não, foi um evento cívico. Né? Normalmente, esse 7 de setembro era cívico-militar. Agora foi eminentemente cívico, e no melhor sentido. Cívico no sentido de cidadania. Né? Foi a cidadania assumindo o seu ativismo, abandonando a sua passividade tradicional de anos atrás. A passividade vem antes de 2013, começaram a despertar as ruas em 2013. Então, esse despertar. Eu digo que foi uma festa cívica muito grande, que contribuiu para a democracia, para fortalecer o cidadão, que é a origem da democracia, a origem do poder. E ele não é só a origem, ele é também o titular do poder. Uma desembargadora do Rio de Janeiro hoje me mandou mensagem pedindo para acrescentar o seguinte, que foi um ato de amor. Ela me disse o seguinte: foi amor aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa pátria, à nossa liberdade, à nossa Constituição, à nossa justiça, às nossas leis. Que as pessoas vieram para a rua, aos milhões, né, para manifestar isso. Eu nunca vi nada igual aqui em Brasília. Eu estou em Brasília há 45 anos, eu nunca vi nada igual. Né? O meu amigo que mora nos Jardins, lá em São Paulo, que é ali pertinho da Avenida Paulista, me disse que nunca viu nada igual também. Ele chamou a atenção dele as alamedas, que são paralelas à Avenida Paulista, cheias de ônibus que vieram do interior. Eu sei que lá da cidade onde mora a minha irmã, Santa Cruz do Sul, saíram ônibus para São Paulo, para a Avenida Paulista e para Porto Alegre. Né? Eles pensaram assim, aqui na cidade menor não vão dar cobertura, vamos forçar essa cobertura. E aí eu aproveito para citar aqui o Milton Neves, né?
que é um conhecido cronista esportivo, que diz assim: olha, velha lição de jornalismo, não adianta brigar com as imagens, porque as imagens vão ganhar essa briga e o jornalista vai perder a credibilidade. Teve muita gente aí brigou com as imagens. É verdade. Aliás, já entrando nesse assunto, eu separei também algumas manchetes aqui, Alexandre. Tomei essa liberdade de eu separar algumas manchetes de vários lugares que a gente viu ontem, acompanhamos, e você com certeza acompanhou também todas as transmissões e as divulgações também na internet. Na internet teve muita coisa. E, por exemplo, quando você fala nessas duas partes, né, eu anotei o seguinte: quando as imagens iam, por exemplo, lá para Paulista ou para Brasília, a manchete era a seguinte, em um dos canais, né? Bolsonaristas vão às ruas com pautas antidemocráticas em 27 capitais do país. Isso na hora lá quando mostrava São Paulo, Paulista e Brasília. Depois, no centro de São Paulo, Vale do Anhangabaú. No centro de São Paulo, manifestantes pedem vacinas, emprego e impeachment de Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essas duas, são duas dualidades, né? Enfim, dois tipos de manchetes bastante diferentes, mas que tentavam mostrar também um enfoque diferente. Era isso? O que você percebeu nisso? Olha, isso é um suicídio. Quem está dizendo que foi manifestação antidemocrática está se matando, como jornalista, como meio de informação, porque acaba com a credibilidade. A pessoa está afirmando que se tornou um militante fanático, que não está vendo as pessoas pedindo liberdade. E a liberdade diz respeito ao inquérito do fim do mundo, como chamou o ministro Marco Aurélio, inquérito sem limites, inquérito ilegal, inquérito que não respeita o devido processo legal. Qualquer pessoa que esteja se preparando para um curso de direito sabe disso. Impossível que o próprio ofendido abra um inquérito de interesse dele, investigue, julgue e prenda. Isso é impossível, isso é óbvio, isso salta aos olhos. E as pessoas que foram para a rua pedir liberdade, né, e criticar esse inquérito, o inquérito do impossível, né, ele não se torna possível porque deu 10-1, confirmando ele no Supremo. Né. Não adianta o Galileu ter negado diante da fogueira se a Terra continua girando em torno do Sol e girando em si mesma. Não adiantou. Não adianta fazer 10-1 e a ilegalidade continua. Ontem eu jantei com uma desembargadora, 2 embaixadores, juristas, e todos se queixando do ativismo do Supremo e que esse inquérito é o pomo da discórdia. O Supremo ajudou o povo a ir para a rua com essas medidas. Aí o ministro Alexandre de Moraes estimula isso, manda prender o Zé Trovão, o professor aí de Santa Catarina, o assessor de Trump, que estava aqui num congresso de política conservadora. Né? Então, ainda estimula. O resultado não pode nem sair de casa. Mandou registrar na polícia um sujeito que estava no bar de um clube privado, o Clube Pinheiros, onde ele não estava, morava lá perto. Parece que o segurança dele ouviu. Então, ainda parece que é uma provocação ainda. Né? Parece que é uma provocação alienada. Ontem a desembargadora me disse, olha, eles estão alienados do país real, eles estão fora do país real, eles estão levitando. Eu não sei se é vaidade que cega ou o quê. Né? Eles não entenderam. Saíram milhões de pessoas para as ruas dizendo a mesma coisa, pessoas que tocam esse país, inclusive, principalmente do agro, né? Caminhões gigantescos que tomaram conta de Brasília, uma demonstração de força e de poder, e que uma força e poder que se controlou, porque bastava um gesto do presidente da República e o Supremo estaria lá submisso, fisicamente submisso, mas ninguém fez nada. Todo mundo voltou para casa. Olha, registramos aqui o nosso poder, registramos aqui a nossa vontade. Aí você me fala, para proteger meu estômago, meu fígado, eu não vejo essas coisas. Né? Mas os amigos estão me dizendo que a pessoa disse isso. Chegaram a me mandar 2 aberturas de um jornal aí. Exato. E eu disse, não é possível que a pessoa tenha dito isso. Né? Tenha chamado isso de... Olha, tudo que não for de como eu acho que tem que ser é antidemocrático.
O que é isso? Isso é puramente pensamento totalitário. Isso é do grande personagem, do grande ditador do George Orwell no 1984. Se você não pensar como eu, você está errado, você é antidemocrático. Né? Então, é uma coisa incrível, a gente está vendo isso. Agora, é bom que a gente veja isso, porque eles se expõem na sua militância fanatizada, eles se expõem, assim como a CPI. A CPI se expõe todos os dias. Né? Nem notam isso, porque eles estão convictos dos seus dogmas, né? E se expõem mostrando o tamanho do erro deles, né? E todo mundo fica sabendo disso. Né? É bom que nós tomamos conhecimento assim mais diretamente dessas atitudes totalmente avessas à democracia e à liberdade. Pois é, e aí quando a gente percebeu depois, quando o presidente Bolsonaro foi para São Paulo, quer dizer, ele fez um discurso lá em Brasília, um pouco mais resumido, e depois foi até a Avenida Paulista e foi um pouco mais contundente, né? Foi um pouco mais duro até nas críticas que ele fez. E aí quando ele falou tudo aquilo que ele disse, a gente viu, né? Nós acompanhamos tudo ali, falando um pouco, fazendo essas duras críticas aos ministros, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, e ele falou que ia, por exemplo, quer dizer, que não ia mais aceitar aquelas equivocadas, né? Enfim, aquelas atitudes equivocadas, digamos assim, do Alexandre de Moraes em torno dessas prisões e principalmente até daquela questão dos sites, né? Acabaram tirando lá a monetização da Bárbara do Te Atualizei, etc. O que você analisa, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele poderia ter dito aquilo, porque muita gente avaliou como se, olha, o presidente não deveria ter falado daquela forma. O que você acha? Bom, eu acho que ele não deveria ter chamado o Alexandre de Moraes de canalha, né? Mas eu acho que ele quis dar uma satisfação para os milhões que estavam lá e que queriam ouvir essa palavrinha, né? Eu acho que foi isso. Agora, não é deveria ou não deveria, é obrigação dele. Está aqui escrito na Constituição. Se ele não fizer, ele pode ser empichado. Tá aí escrito, sim é que ele poderia ser impeachmentado, né? Artigo 78 da Constituição. O presidente e vice-presidente da República tomarão posse em sessão no Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Ele é obrigado a defender a Constituição. Faz parte do compromisso dele, do juramento que ele prestou no Congresso Nacional. Na verdade, o que ele fez ontem, em Brasília e em São Paulo, foi atualizar, repetir o juramento. Né? Ele é obrigado a defender a Constituição. Ele está mostrando que está defendendo a Constituição ao se insurgir contra medidas que estão fora da Constituição. Porque o que justificou a criação desse inquérito, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, diz claramente que o Supremo pode investigar, sim, se a infração penal ocorrer dentro das dependências do Supremo. Ora, isso é muito claro. Quando sai do polígono das dependências do Supremo, saiu também das 4 linhas. Saiu também das 4 linhas da Constituição. Se tivesse ocorrido lá dentro, eles podiam investigar. Era uma investigação interna, administrativa. Mas virou um inquérito jurídico sem o devido processo legal. Totalmente ilegal, sem o devido processo legal. O que poderia ter feito o ministro Fux? Poderia ter corrigido o erro do ministro Toffoli quando era presidente. Se o ministro Toffoli tem o poder de criar esse inquérito e nomear sem sorteio, nomeou Alexandre de Moraes, foi assim, foi indicado direto, né? Que seria a pessoa ideal para fazer isso, como o tempo está demonstrando que foi. Né? Fux deveria ter arquivado. Olha, extinga-se e mande-se para o Ministério Público a notícia crime de, sei lá, de instigação ao crime, de calúnia, de injúria, de difamação, está tudo no Código Penal. Não precisa fazer esse arbítrio aí, que eu só vi antes na República do Galeão, quando os seguranças de Getúlio mataram o Major Vaz. E aí a Força Aérea, por conta própria, na base aérea do Galeão, fez um inquérito. Né?
envolvendo segurança do presidente da República, a revelia do devido processo legal. E o Getúlio acabou se matando, né? Então, eu só vi isso lá naquela época. Eu tinha 14 anos, por aí, quando aconteceu isso. E agora estou vendo de novo a mesma coisa. É incrível. E o incrível disso tudo é que nós, jornalistas, normalmente, usualmente, somos defensores das liberdades, do devido processo legal, do Estado democrático de direito, né? Assim como a OAB. Mas estão todos calados. Gente, calar é ser cúmplice de uma tentativa de tirania, né? de totalitarismo. O que você acha, por exemplo, desse silêncio também do próprio Congresso? Principalmente do silêncio de Roberto, do Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Agora, de novo, ontem a desembargadora com quem eu jantava me dizia assim, e o Rodrigo Pacheco não faz nada. Não, ele fez. Ele curvou-se ante o Supremo e aceitou dar uma reviravolta na ordem das CPIs lá do Congresso, e entrar a CPI das ONGs da Amazônia, utilíssima. Né? E ficou esperando, porque inventaram outra CPI, que, na verdade, é um palanque, todo mundo sabe, está desgastada totalmente. Né? E ele não só se curvou, como ontem escreveu no Estadão que não é admissível num Estado democrático e tal, um poder preponderar sobre o outro. Meu Deus, se foi ele que permitiu que o poder preponderasse sobre o outro, que coisa incrível, que paradoxo, né? Isso que ele é, senão ele é advogado, porque me disseram aí que ele defende o pessoal lá da barragem que caiu lá, que matou um monte de gente, né? Enfim, e aquela oportunidade de ouro que o Senado teve nas mãos, um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, foi liminarmente para o lixo. Ele passou ali disse que passou pelos consultores jurídicos dele, não viu nada. Meu Deus, não viu nada? Ficou cego. Gente, nós vemos todos os dias. Né? Todo mundo vê. Até as pedras da rua estão vendo. Alexandre, e tem uma questão que eu acho que você, como jornalista político de muitos anos, você, claro, vem acompanhando, digamos assim, o presidente Jair Bolsonaro sempre acatando, por exemplo, as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vê desde o início lá, da nomeação do diretor da Polícia Federal, que o Supremo foi lá e disse, não pode ser esse e tal, e o Bolsonaro, ok, ele obedeceu. E agora, muita gente está criticando que eles dizem, nossa, agora o Bolsonaro está dizendo que não vai mais obedecer ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua análise sobre isso? Bom, eu acho que ele errou na primeira vez que obedeceu. Era ordem ilegal. Era uma intromissão de um poder no outro. Já levaria o assunto para ser discutido no Senado, Conselho da República, seja lá onde for. Não, isso aqui diretor da Polícia Federal é da alçada do Poder Executivo, uma alçada administrativa do Poder Executivo, de um cargo secundário. Vem depois do ministro e está abaixo do presidente da República. O presidente da República manda no ministro, que manda no diretor da Polícia Federal, logo o presidente da República manda no diretor da Polícia Federal. Um silogismo fácil de ser entendido. Ele deveria ter negado. Como negaria se insistisse em entregar o celular. Imagina, o presidente da República vai entregar o celular dele a pedido do Supremo. Talvez ali ele quisesse impedir, né? Talvez uma desavença, por exemplo, com o próprio Supremo. Foi uma criação esperta de quem queria cercar o presidente. Porque começaram a criar a narrativa de que ele era autoritário, que ele ia dar golpe. Então, com isso, enfraqueceram o presidente porque ele se encolheu. Não, eu vou demonstrar que eu sou obediente em tudo. E aí o Supremo cresceu no seu isolamento do país, né? Na sua vaidade, diante das câmeras da TV, cresceu. Opa, nós estamos mandando. Né? E aí subiu a cabeça. Né? Então vamos mandar mais, vamos ampliar o nosso poder. Né?
Então, Alexandre, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai tentar agora esclarecer, na sua opinião, com a sua análise, o que vem daqui para frente, né? Depois do dia de hoje, o dia seguinte, das expectativas também de todos os apoiadores. A gente vai para um breve, rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho aqui com Alexandre Garcia, diretamente de Brasília, aqui hoje no Conexão ND. Estamos de volta aqui com o nosso Conexão ND, hoje, claro, um dia depois daquele dia histórico, né, do 7 de setembro, ontem em todo o país, e hoje num bate-papo muito bacana aqui com Alexandre Garcia, nosso parceiro também aqui do Grupo ND, porque ele tem a coluna, né, no nosso ND toda quarta-feira. Alexandre, agora há pouco a gente estava falando, e bem no início aqui do nosso Conexão, falamos um pouco sobre aquelas manchetes que nós vimos ontem, e logo depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, saiu a seguinte manchete, né? Isso foi no Grupo Folha, por exemplo. Ó. Bolsonaro faz ameaça golpista à STF. Depois saiu na Jovem Pan, eu estou dando os nomes aos bois aqui para a gente poder entender um pouco por onde as coisas passam. Na Jovem Pan saiu o seguinte: presidente faz duras críticas aos ministros do STF. Como é que você vê uma postura, primeiro, de que ele faz a crítica e, num outro meio de comunicação, é uma ameaça golpista ainda? O que você acha disso? Pois é isso, o pessoal está se expondo, né? O que eram jornais tradicionais estão se expondo, é uma pena. Né? Eu lamento mesmo, porque a minha origem foi Jornal do Brasil, era o melhor jornal da época, o maior também da época. Entrei em 1971, né? Passei toda a década dos anos 70 no Jornal do Brasil. A gente aprendia que nós jamais somos mais importantes que a notícia. Sim. A notícia é soberana, nós somos secundaríssimos, somos apenas os intermediários. Exato. Né? Tanto que a primeira vez que eu assinei uma matéria é porque eu estava no exterior. Eu me sentia constrangido em pôr o meu nome numa matéria. Onde é que se viu? Qual é a minha importância? Nenhuma. Sim. Hoje nós ficamos importantes, estamos adorando isso. Todo mundo virou analista, todo mundo virou comentarista, exato, todo mundo virou, todo mundo dá opinião. No Jornal do Brasil a gente precisava assim, de uns 20 anos de jornalismo para começar a dar opinião. Uhum. E se escrevesse bem... Bom, aí jornais tradicionais, né? Tradicionais são aqueles que têm tradição de confiança, de credibilidade. Estão jogando tudo fora. Diz, olha, eu sou quase como um diretório de partido político. Eu sou como um porta-voz de uma ideologia. Esse é o ideal, né? Porque o meu ideal era o Pravda, era o Grama. Né? Mas perderam de importância, então eu vou tentar fazer algo parecido por aqui. Né? E aí fica... lá a comédia romana tinham dito em latim, né? Ridendo castigat mores. Né? É rindo que a gente critica os costumes, a gente acha graça de uma coisa dessas. Né? Ameaça de golpe, como assim? Se eu vou fechar o Supremo? Ao contrário, né? Aquilo que eu mencionei, foi o que um especialista em multidão me ligou ontem para dizer isso. Olha, você notou que se Bolsonaro fizesse um gesto, o pessoal entraria no Supremo? E ele, ao contrário. Exato. Né? Ele manteve Sim. todo mundo em paz, e as pessoas vieram em paz. Né? Aliás, ridículo, né? Ficaram ridículos aqueles que anunciaram que as manifestações de ontem seriam violentas. Exatamente. Né? Teve uma locutora de uma rádio aí que chegou a dizer que os bolsonaristas estariam armados de fuzil para matar as pessoas. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa tem um microfone na frente para dizer uma asnice dessas? Isso é asneira no grau superior. Sim. Então, é uma pena a gente ver essas coisas. Né? Alexandre, ainda tem até uma outra aqui que eu chamei de não manchete. Mas veja bem, você que tem muita experiência disso, mais de 50 anos de carreira. Protesto esvazia após discurso de Bolsonaro. Uai, mas óbvio, o pessoal foi para ver Bolsonaro foi o último a falar, terminou,
O pessoal foi para casa, demorou a sair porque era gente demais. Eu não sei Sim. se referia à Avenida Paulista. Sim, era a Avenida Demorou a Paulista, sair. exatamente. Mas eles não deram uma olhada lá no Anhangabaú para ver como é que estava. Pois é, tem Pois isso é. ainda, né? Em toda Agora, parte, lá no centro do Rio também, podiam sim, comparar Copacabana com o centro do Rio, dar uma olhada no Farol da Barra, nas ruas também. de Vitória, de Recife, de Espírito Santo. Fortaleza, o Parque Marinha do Brasil lá em Porto Alegre. Né? Mas fica ridículo, apenas isso. É. Né? Como outra aqui que eu gostaria que você visse também, que você ouvisse. Atos de 7 de setembro servem para oferecer álibi para Bolsonaro. Não entendi. Confesso que eu não entendi. Eu entendo o mecanismo cerebral que provoca isso. Né? Sim, Não tem como a gente, quando fala em álibi, não tem como a gente pensar no álibi do registro do Adélio Bispo lá na Câmara no dia exato. 6 de setembro. Ele estava em Juiz de Fora, estava na Câmara também. Quando a pessoa não lembra que, ao falar em álibi, a gente pensa logo nisso. Faz 3 anos que arranjaram um álibi um gabinete de um deputado federal que Exatamente. autorizou pôr o nome dele lá como se estivesse lá. Bom, mas, enfim, eles querem dizer o seguinte: Bolsonaro chama o povo e pega o povo como álibi, né? Porque, enfim, o poder emana do povo. E se ele fala em nome do povo, ele pode agir em nome do povo. E o povo é a origem do poder, é o que diz a Constituição. Não, mas ele não pode, porque o poder é nosso. Sabe de quem? Nosso, né? Porque nós fazíamos as cabeças tempos atrás, né? No período ante-redes sociais. Nós tínhamos o monopólio da informação. Isso dói muito, a gente perdeu isso. Dói muito. Então, meu Deus, perdemos o poder. O poder agora está com o povo, está com cada um que tenha um celular na mão, que tenha esse poder de se conectar com os outros, de gravar os flagrantes. Né? Eu até peço que as pessoas que estão gravando imagem que peguem uma aulinha mínima de como gravar uma imagem, porque ficam fazendo assim e a gente fica tonto ao acompanhar a imagem. Ontem eu recebi muitas dessas imagens. Exato, exato. Não, no celular realmente bombou, como dizem, né? Bombaram as imagens aí do 7 de setembro em vários lugares do país. Agora, Alexandre, uma coisa que muita gente questiona também agora é essa questão que foi também provocada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, a questão do Conselho da República. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que seria esse conselho, se ele está na Constituição e o que pode acontecer daqui para frente com isso. Está aqui no livrinho. É o artigo 89. Quem quiser dar uma olhada no Google aí. Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República. E dele participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça, 6 brasileiros natos de mais de 35 anos de idade, 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, com mandato de 3 anos, né? E compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, Estado de Direito, Estado de Sítio, e sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministro. Então, existe esse Conselho, como o próprio nome diz, né, um órgão de aconselhamento do presidente. Ele convoca o Conselho. Vocês viram que não participa desse Conselho o presidente do Supremo. Do Supremo. E para dizer, olha, está acontecendo isso, vocês estão vendo o que está acontecendo. O Supremo é o guardião da Constituição, mas está agindo como se fosse o dono da Constituição. O Supremo não pode. Teoricamente, o Supremo tem mudado a Constituição por um voto, de gente que não tem voto. Porque para mudar a Constituição, precisa de 2/3 da Câmara 2 vezes, 2/3 do Senado 2 vezes, aliás, 2/3 não, 60%, 60% da Câmara, 60% do Senado, em 2 votações, é muita gente,
representando muito eleitor, e o Supremo está mudando a Constituição. Né? É tão fácil, meu Deus, basta ter sensatez e humildade. O presidente do Supremo arquiva esse processo maldito, né? E pronto, acabou o pombo da discórdia. Né? Esse processo maldito que o senhor fala, qual seria mesmo? O inquérito do fim do mundo. O inquérito que não tem devido processo legal. E transfere as pessoas investigadas, manda notícia crime, queixa de calúnia, injúria, difamação, ou ameaça, alguma coisa. Manda. Ameaça é diferente. Hoje, um jurista me mandou um estudo sobre o que é realmente ameaça. Ameaça é uma coisa mais séria, não é eu dizer assim, eu vou te pegar. Isso não chega a ser ameaça. É um jurista que já defendeu muita gente do crime de ameaça. Né? Então, não é bem assim também. A gente, inclusive, tem que dar uma olhada nisso agora, daqui a pouco. Então, esse Conselho da República vai, né, se houver essa convocação, né, vai ser uma espécie assim de reunião. Olha, temos que fazer alguma coisa para salvar o Estado democrático de direito. Né? É isso. Gente, como é que cabe na cabeça de alguém chamar isso de tentativa de golpe, ou seja lá o que for? É exatamente o oposto. Né? Mas eu sei o que aconteceu. O Dr. Freud explica. Quando eles viram as multidões de ontem, recrudesceu o desespero. Então, agora é o tapetão de qualquer maneira. É o Grêmio apagando as luzes dos refletores no jogo contra o América. Não querem deixar jogar os 45 minutos, apaga os refletores, ou leva para, vamos discutir, fora de campo. É o desespero. Gente, vocês não acreditam em pesquisa de opinião, mas não é possível. Alexandre, é divertido. Pois é, a gente acaba olhando e vendo assim, poxa, tem pessoas realmente que estão morando talvez num outro planeta, ou num outro Brasil. Eu sei o que é isso. É só os próprios ficarem conversando com os mesmos. Né? Como dizia um barbeiro lá de Encantado, o Simonini. Ele dizia assim, vai chegar o dia em que os próprios, né, só conversarão com os mesmos. Então é isso, a pessoa fica dentro do seu próprio círculo e não sai. E não areja a cabeça, não abre as janelas. Tem que abrir as janelas. E até fico pensando que o próprio presidente Jair Bolsonaro até falou lá ainda em São Paulo que disse, olha, Alexandre de Moraes, você tem mais uma chance de se redimir. Quer dizer, está dando esse tempo ainda justamente para que as coisas se voltem ao normal. Fazendo isso em público, para que o público saiba. Exato. Que o presidente pediu isso, que o presidente insistiu, que o presidente se curvou, que o presidente deixou de nomear o da Polícia Federal. E não foi só isso, não. Só para citar um casinho, a derrubada de alíquota na importação de arma. Aí o Fachin, não vale. Pô, uma medida puramente administrativa, fiscal, da alçada do ministro da Fazenda, de uma portaria do ministro da Fazenda. O Supremo fala, não, isso não pode. Não, isso não pode. Dou prazo de tanto para botar o gás lá no Amazonas. Coisas administrativas. Gente, o presidente foi eleito com a responsabilidade de governar. Se ele errar, ele tem que pagar. Mas a responsabilidade pelo executivo é dele. Né? Então, é isso que a gente está vendo. O problema, ontem me disse a desembargadora, trouxe tantas luzes, né? Tribunal Superior de Justiça é que deveria ser o tribunal do fim dos assuntos criminais. Chegar no Supremo é só assunto constitucional. Mas com a história do foro privilegiado, está cheio de processo crime lá no Supremo, virou tribunal criminal e não constitucional. E aí deu essa confusão toda. Olha, tem só mais um assunto, a gente está com o nosso tempo aqui quase terminando, mas eu gostaria só de lembrar uma outra coisa. Gilberto Kassab, até ontem, numa entrevista que eu vi, ele disse que agora o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o discurso dele lá na Paulista, ele meio que criou uma oportunidade para o próprio impeachment. Existe essa possibilidade na sua análise? Se ele tiver os votos necessários, existe. Mas não existe na história do país presidente que tenha apoio popular desse tamanho
e que a Câmara dos Deputados, como Ministério Público, né, aceite uma denúncia, né, de processo de impeachment. Não há meios, porque se tiver, são 513 deputados federais. Se tiver 142 deputados favoráveis a Bolsonaro, vai para o arquivo e não se pode mais falar no assunto por um ano, né? Então, se quiserem arriscar isso, aí a gente se livra desse blá, blá, blá de impeachment. Mas o que é isso? É o reconhecimento do povo nas ruas. Porque se fosse como dizem as pesquisas, deixa esse pobre coitado ir para a eleição, ele vai perder feio, a pesquisa está dizendo isso. Ele vai perder feio, mas estão confessando, estão passando o recibo, estamos morrendo de medo da reeleição. É isso que estão dizendo. E Alexandre, certamente Gilberto Kassab quer algum tipo de acordo aí, né, que possa tirar alguma partida. É justo, né? Porque partido político tem que ensejar o poder, senão não é partido político. Nós temos um minutinho só e eu estava vendo agora que ainda existem muitos caminhoneiros em Brasília e a gente tem até a informação de que, pela Polícia Federal, de que vários caminhoneiros estão fazendo uma paralisação. Você tem notícias disso em Brasília? Não, mas é possível que seja verdadeiro, porque eu recebi informações hoje, né, de gente muito ligada ao setor, que a questão caminhoneiros é uma espécie assim de resistência, digamos, né, à espera de que aconteça alguma coisa que faça o país voltar a ser um Estado democrático de direito. Eu já ouvi isso quando era adolescente, em 1955, no 11 de novembro, né? Volta aos quadros constitucionais vigentes, né? Vamos voltar a ser um país que respeite a Constituição. Tá certo. Alexandre Garcia, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite. Foi uma honra e um prazer recebê-lo aqui de novo no Conexão ND. Muito obrigado e uma ótima noite, hein? Muito obrigado, a honra e o prazer foram meus. Aproveitem a noite e até amanhã. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, Alexandre. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Semana que vem tem mais Conexão ND. Abraço.